Compreensão e interpretação de textos. No concurso da Polícia Rodoviária Federal, a compreensão e interpretação de textos é um dos tópicos mais importantes da disciplina de língua portuguesa. Esse tema testa sua habilidade de entender, analisar e inferir informações de textos apresentados na prova. Aqui, vamos detalhar o que significa cada aspecto e como você pode se preparar para essas questões. 1. O que é compreensão de textos? Compreensão é a habilidade de captar as informações explícitas no texto. Ou seja, é entender literalmente o que está escrito, sem precisar ir além do que está dito diretamente. Para uma boa compreensão, você deve identificar as ideias principais e secundárias e saiba reconhecer o que é central no texto e o que são apenas detalhes adicionais. Entender a estrutura do texto, observe a organização dos parágrafos e como as ideias são desenvolvidas ao longo do texto. Reconhecer informações explícitas, localize fatos, dados e declarações que estão claramente expostos no texto. 2. O que é interpretação de textos? Interpretação vai além da compreensão literal e envolve deduzir e inferir significados que não estão expressamente escritos, mas que podem ser entendidos a partir do contexto e das pistas fornecidas pelo autor. A interpretação exige que você inferir informações implícitas, leia nas entrelinhas e deduza significados a partir do tom, da linguagem e do contexto. Identificar o propósito do autor e entenda por que o texto foi escrito, para informar, persuadir, criticar, entreter, etc. Perceber o tom e a intenção e note se o autor está sendo irônico, crítico, neutro ou emocional. Fazer conexões com conhecimentos prévios, relacione o texto com informações que você já possui ou com outros textos conhecidos. 3. Dicas para compreensão e interpretação de textos. Leia atentamente e evite a leitura superficial. Leia devagar e com atenção para captar detalhes importantes. Volte ao texto quando necessário e não hesite em reler trechos para esclarecer dúvidas ou confirmar informações. Anote ideias-chave e, durante a leitura, faça anotações das ideias principais e pontos que se destacam. Questione o texto e pergunte-se sobre o que o autor quer dizer, por que escolheu certas palavras e qual é a mensagem central. Pratique com textos variados, exponha-se a diferentes tipos de textos, como artigos, ensaios, crônicas e notícias, para desenvolver sua habilidade de interpretação. 4. O que cai nas provas? Na prova da PRF, você pode encontrar questões sobre a ideia principal e perguntas que pedem para identificar o tema central ou o assunto do texto. Questões de inferência e itens que exigem que você deduza informações que não estão explicitamente no texto. Perguntas sobre o propósito do autor e questões que exploram por que o texto foi escrito ou qual é a intenção do autor. Questões sobre o significado de palavras e expressões no contexto e avaliam sua habilidade de entender termos específicos dentro do ambiente do texto. 5. Como se preparar para esse tema? Pratique leitura ativa e não apenas leia, mas engaje-se com o texto, fazendo perguntas e buscando entender profundamente. Resolva questões de provas anteriores e isso ajuda a familiarizar-se com o estilo das perguntas e a prática de leitura sob pressão. Desenvolva o hábito de leitura e quanto mais você lê, mais fácil fica compreender e interpretar textos de diferentes gêneros e complexidades. 2. Tipologia textual. Tipologia textual refere-se aos diferentes tipos de textos que existem, cada um com características e finalidades específicas. No concurso da Polícia Rodoviária Federal, entender a tipologia textual é fundamental para identificar e lidar com os diversos tipos de textos que você pode encontrar na prova. Aqui está um resumo explicativo para que você compreenda os principais tipos textuais e como cada um é estruturado e utilizado. 1. Tipos de textos. A. Um texto narrativo. Características: conta uma história com início, meio e fim, envolvendo personagens, um enredo e um ambiente específico. Estrutura: apresenta uma sequência de eventos e pode incluir diálogos e descrições. Objetivo: entreter, contar uma história ou relatar eventos. Exemplo: contos, novelas, fábulas e crônicas narrativas. B. Texto descritivo. Características: foca em descrever detalhadamente pessoas, lugares, objetos ou situações.
Estrutura usa adjetivos e detalhes sensoriais para criar uma imagem clara na mente do leitor. Objetivo: fornecer uma representação detalhada e vívida de algo. Exemplo: relatos de viagens, descrições em romances ou descrições de ambientes em textos científicos. C. Texto dissertativo argumentativo. Características: apresenta e defende um ponto de vista sobre um tema específico, utilizando argumentos e evidências. Estrutura: geralmente começa com uma introdução, seguida de desenvolvimento, argumentos e contra-argumentos e uma conclusão. Objetivo: persuadir o leitor ou apresentar uma análise crítica sobre determinado assunto. Exemplo: artigos de opinião, ensaios acadêmicos e editoriais de jornais. D. Texto expositivo. Características: explica ou informa sobre um determinado assunto de maneira clara e objetiva, sem tentar persuadir o leitor. Estrutura: apresenta uma introdução ao tema, desenvolvimento com informações e dados, e conclusão. Objetivo: fornecer informações ou esclarecer conceitos. Exemplo: textos de manuais, artigos informativos e relatórios científicos. E o texto injuntivo. Características: dá instruções ou orientações sobre como realizar uma tarefa ou seguir um procedimento. Estrutura: geralmente segue uma sequência de passos ou orientações claras e diretas. Objetivo: orientar ou instruir o leitor a executar uma ação específica. Exemplo: receitas de culinária, manuais de instruções e regulamentos. 2. Como identificar cada tipo de texto. Narrativo: procure por elementos como enredo, personagens e tempo. Se o texto está contando uma história, é provavelmente narrativo. Descritivo: veja se o foco está em detalhes e características. Se o texto descreve algo em detalhes, é descritivo. Dissertativo argumentativo: identifique se o texto está defendendo um ponto de vista ou argumentando sobre um tema. Se há uma argumentação clara, é dissertativo argumentativo. Expositivo: observe se o texto está explicando ou fornecendo informações sobre um assunto. Se o objetivo é informar ou esclarecer, é expositivo. Injuntivo: veja se o texto está fornecendo instruções ou passos para seguir. Se o texto orienta o leitor sobre como fazer algo, é injuntivo. 3. Dicas para a prova. Leia atentamente, preste atenção à estrutura e ao propósito do texto para identificar sua tipologia corretamente. Pratique com textos variados, familiarize-se com diferentes tipos de textos para melhorar sua capacidade de identificação. Entenda a função de cada tipo textual, saber o objetivo de cada tipo de texto ajuda a responder questões relacionadas e aplicar o conhecimento de forma adequada. 3. Ortografia oficial. Ortografia oficial refere-se às regras estabelecidas para a escrita correta das palavras na língua portuguesa. No contexto do concurso da Polícia Rodoviária Federal, entender e aplicar corretamente a ortografia é fundamental para evitar erros e garantir clareza na comunicação escrita. A principal base para a ortografia oficial é o novo Acordo Ortográfico, que trouxe mudanças significativas nas regras de escrita. Vamos entender os principais aspectos dessa ortografia. 1. O novo Acordo Ortográfico. O novo acordo ortográfico entrou em vigor em 2009 e tem como objetivo unificar a ortografia do português entre os países lusófonos, Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, entre outros. As principais mudanças incluem: a. O uso do hífen. Antes das vogais o, i, o com a mesma vogal da segunda parte do composto, por exemplo, coiote ou em vez de o coiote. Em compostos com prefixos, por exemplo, anti-inflacionário ou em vez de o anti-inflacionário. Com prefixos terminados em vogal e palavras que começam com OS ou OR, o por exemplo, pré-escolar ou em vez de o pré-escolar, anti-rugas ou em vez de o anti-rugas. B. Eliminação de letras. Eliminação do OC e OP ou em palavras que têm esses sons no início, por exemplo, psicologia ou em vez de o psicologia, recepção ou em vez de o recepção. Palavras com o X ou que antes eram escritas com o CH, ou por exemplo, xaxim em vez de o xaxim. C. E a acentuação. Trema, foi abolido em palavras como o linguiça, ou agora o linguiça. Ditongos abertos em palavras paroxítonas, e não são mais acentuados, por exemplo,
ideia ou em vez de o ideia. Ditongos fechados em paroxítonas, em palavras como o jiboia ou o enjoo ou mantém o acento diferencial. D e acento diferencial. Não há mais acento diferencial em palavras como o para, o agora, o para, o e o pelo, o agora, o pelo. 2. Regras específicas. A. O uso de OS, o I ou Z. Palavras que antes usavam OS ou em alguns contextos agora usam o Z, o por exemplo, análise ou em vez de o análise. Palavras terminadas em OS ou nas formas plurais seguem as regras de pluralização, por exemplo, análises ou em vez de o análises. B. O prefixos e compostos. Prefixos terminados em vogal não usam hífen quando a segunda parte começa com OS ou OR, o por exemplo, supermercado ou em vez de o supermercado. C. O grafia de palavras com o X ou IOCH. O OXO é mantido em palavras como o táxi ou o máximo, enquanto o CHO é mantido em palavras como o cheque ou o chave. 3. Dicas para aplicação da ortografia oficial. Estude as mudanças e familiarize-se com as novas regras do novo acordo ortográfico para não cometer erros comuns. Pratique a escrita, descreva textos aplicando as novas regras e revise suas produções para identificar e corrigir erros ortográficos. Use recursos, consulte dicionários atualizados e materiais de referência para garantir que está aplicando as regras corretamente. A ortografia oficial é essencial para a comunicação clara e eficaz. Conhecer e aplicar as regras do novo acordo ortográfico garantirá que sua escrita esteja em conformidade com os padrões atuais da língua portuguesa. No concurso da PRF, uma boa compreensão da ortografia ajudará não só na correção de provas escritas, mas também na elaboração de textos claros e precisos. Estude as regras, pratique e revise frequentemente para estar bem preparado. Acentuação gráfica. Acentuação gráfica refere-se ao uso de acentos em palavras para indicar a pronúncia correta e distinguir significados. No concurso da Polícia Rodoviária Federal, é fundamental dominar as regras de acentuação gráfica para evitar erros e garantir clareza na escrita. Vamos explorar os principais aspectos da acentuação gráfica para você entender como aplicá-la corretamente. 1. Regras gerais de acentuação. A. O palavras oxítonas. São as palavras em que a última sílaba é tônica, a sílaba pronunciada com mais intensidade. Essas palavras são acentuadas quando terminam em A, CS, I, ZS, O, GS, seguidas ou não de ditongo, por exemplo, café, anéis, avô. Em som de como em o também, põem. B, ou palavras paroxítonas. São as palavras em que a penúltima sílaba é tônica. Elas são acentuadas nas seguintes situações. Terminam em L, N, R, S, X, por exemplo, fácil, hífen, tênis, tórax. Terminam em não, quando a palavra não é oxítona, por exemplo, pão, mão. Terminam em ditongo crescente vei, oi, eu, por exemplo, ideia, herói, desejo. C, ou palavras proparoxítonas. São as palavras em que a antepenúltima sílaba é tônica. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, independentemente de sua terminação, por exemplo, árvore, lúcido, príncipe. 2. Acentuação dos ditongos. A. Ou ditongos abertos. Os ditongos abertos o eu, ei, e o são acentuados nas palavras paroxítonas. Ditongos abertos em palavras paroxítonas, por exemplo, pel, ideia, herói. B. Ou ditongos fechados. Os ditongos fechados o ei ou o não são acentuados quando estão em palavras paroxítonas terminadas em i ou is, por exemplo, rou, ruim. 3. Acento agudo e acento grave. A e acento agudo. Usado para indicar a tonicidade das vogais abertas, a, e, i, o e o som mais forte. Em palavras oxítonas, por exemplo, avó, bebê. Em palavras paroxítonas com ditongos abertos e outros casos específicos. B e acento grave. Usado para indicar a fusão da preposição o a ou com o artigo definido e a, formando a crase. Exemplo, vou à escola ou a preposição o a ou se funde com o artigo definido o a. 4. Acentuação das palavras com hiatos.
Hiatos são encontros de duas vogais que pertencem a sílabas diferentes. A acentuação segue estas regras. Acento agudo em hiatos com o I ou o tônico quando estão sozinhos na sílaba ou precedidos por OS, ou por exemplo, saí, juízes. 5. Exceções e casos especiais. A, ou palavras com o I ou o tônicos. Acento diferencial em palavras como o para, o agora o para, o e o pelo, o agora o pelo. B, ou palavras homônimas. Acento diferencial ajuda a distinguir palavras que têm a mesma forma mas significados diferentes, por exemplo, pode, o passado de poder, e o pode, o presente de poder. 6. Dicas para aplicação. Estude e memorize as regras básicas de acentuação para não cometer erros comuns. Pratique com exercícios específicos sobre acentuação para se familiarizar com as exceções e casos especiais. Revise frequentemente para reforçar o conhecimento e aplicar corretamente em provas e escrita. Dominar a acentuação gráfica é essencial para uma escrita correta e clara. As regras de acentuação garantem que a pronúncia e a interpretação das palavras sejam precisas. No concurso da PRF, conhecer e aplicar essas regras corretamente ajudará a evitar erros ortográficos e a produzir textos que atendam aos padrões da língua portuguesa. Estude as regras, pratique com exercícios e revise para estar bem preparado. 5. Emprego das classes de palavras. Emprego das classes de palavras refere-se à forma correta de usar cada tipo de palavra na língua portuguesa para construir frases coerentes e significativas. No concurso da Polícia Rodoviária Federal, entender as diferentes classes de palavras e suas funções é essencial para responder corretamente às questões de gramática. Aqui está um resumo explicativo sobre as principais classes de palavras e como usá-las. 1. Classes de palavras e seus empregos. A. O substantivo. Definição: palavra que nomeia seres, coisas, lugares ou ideias. Exemplos: carro, amizade, cidade, alegria. Emprego: deve concordar em gênero, masculino ou feminino, e número, singular ou plural, com os artigos e adjetivos que o acompanham, por exemplo, o carro vermelho ou as cidades grandes. B. Adjetivo. Definição: palavra que qualifica ou caracteriza o substantivo, indicando uma qualidade ou estado. Exemplos: bonito, inteligente, velho. Emprego: concorda em gênero e número com o substantivo que modifica, por exemplo, uma casa bonita ou 2 livros interessantes. C. Artigo. Definição: palavra que antecede o substantivo e define o seu gênero e número. Tipos: indefinidos, a, os, as, e indefinidos, uma, uns, umas. Emprego: dos artigos definidos especificam algo conhecido pelo falante e pelo ouvinte, por exemplo, a casa, enquanto os indefinidos introduzem algo não especificado, por exemplo, uma casa. D. Pronome. Definição: palavra que substitui ou acompanha o substantivo, indicando pessoa, posse, demonstrativo ou indefinido. Tipos: pessoais, de eu, tu, ele, possessivos, de meu, teu, seu, demonstrativos, de este, aquele, indefinidos, de alguém, nenhum. Emprego: concorda em gênero e número com o substantivo ou refere-se ao contexto da comunicação, por exemplo, ele é meu amigo, este livro é interessante. E, o verbo. Definição: palavra que exprime ação, estado ou fenômeno. Conjugação: os verbos devem concordar com o sujeito em pessoa, primeira, segunda, terceira, e número, singular ou plural. Emprego: o verbo deve ser usado corretamente de acordo com o tempo, presente, passado, futuro, e o modo, indicativo, subjuntivo, imperativo, por exemplo, ela estuda, nós estudamos, estude. F. Advérbio. Definição: palavra que modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, indicando circunstâncias como tempo, lugar, modo, intensidade. Exemplos: rapidamente, ontem, muito. Emprego: deve ser colocado próximo ao termo que modifica para garantir clareza, por exemplo, ele correu rapidamente. G. Preposição. Definição: palavra que estabelece relações entre termos da frase, indicando circunstâncias como origem, destino, causa, entre outros. Exemplos: de, para, com, em.
Emprego deve ser utilizada corretamente para indicar a relação entre o substantivo e outros elementos da frase, por exemplo, vou para a escola, falei com ela. Conjunção. Definição: palavra que conecta orações ou termos semelhantes, estabelecendo relações de coordenação ou subordinação. Tipos: coordenativas, que, mais, ou, e subordinativas, porque, embora, quando. Emprego deve ser usada para ligar ideias e estabelecer a relação correta entre as partes da frase, por exemplo, ele saiu e ela ficou, embora estivesse cansado, ele continuou trabalhando. Interjeição. Definição: palavra ou expressão que exprime emoções, sensações ou reações espontâneas. Exemplos: vá, nossa, uau. Emprego, geralmente usada isoladamente para expressar sentimentos e emoções, por exemplo, que surpresa! 2. Dicas para o emprego correto das classes de palavras. Conheça as funções de cada classe de palavra e como elas interagem em uma frase. Pratique a concordância entre substantivos, adjetivos e verbos para garantir a correção gramatical. Leia e escreva com frequência para melhorar a aplicação das regras gramaticais e a construção de frases. Entender e aplicar corretamente o emprego das classes de palavras é essencial para a escrita e compreensão gramatical. No concurso da PRF, dominar essas regras ajudará a resolver questões de gramática e a produzir textos claros e corretos. Estude cada classe de palavra, pratique com exercícios e revise frequentemente para se preparar bem para a prova. Emprego do sinal indicativo de crase. O sinal indicativo de crase é um acento grave, utilizado para indicar a fusão de duas vogais idênticas em uma palavra. Na língua portuguesa, a crase ocorre principalmente na fusão da preposição o ao com o artigo definido feminino o ao ou o as. Compreender quando usar a crase é essencial para garantir a correção gramatical e evitar erros comuns. Aqui está um resumo explicativo sobre o uso da crase. 1. Quando usar a crase. O antes de palavras femininas. A crase é utilizada quando a preposição o ao se funde com o artigo definido feminino o ao ou o as o que antecede uma palavra feminina. Exemplo: vou à escola, preposição o ao mais artigo o ao igual crase. Exemplo: ela se referiu às amigas, preposição o ao mais artigo o ao igual crase. O diante de pronome demonstrativo o aquele. Não se usa crase antes do pronome demonstrativo o aquele e suas variações, aquela, aqueles, aquelas, mesmo que haja a fusão da preposição o ao com o artigo. Exemplo: refiro-me àquela situação ou não se usa crase antes de o aquela. Em locuções prepositivas, conjuntivas e adverbiais. Usa-se a crase em locuções prepositivas, conjuntivas e adverbiais femininas. Exemplo: vá à medida que o tempo passa, ou locução adverbial feminina. Exemplo: vá à tarde, ou locução adverbial de tempo. 2. Quando não usar a crase. O antes de palavras masculinas. Não se usa crase antes de palavras masculinas, pois a preposição o ao não se funde com o artigo masculino. Exemplo: vou a um evento, ou não se usa crase. O antes de verbos. Não se usa crase antes de verbos, pois não há fusão da preposição com o artigo. Exemplo: vou a correr, ou não se usa crase. O antes de pronomes pessoais, de tratamento e indefinidos. Não se usa crase antes de pronomes pessoais, eu, tu, ele, de tratamento, você, senhora, e indefinidos, de algum, nenhum. Exemplo: darei o livro a você, ou não se usa crase. Exemplo: vou a qualquer lugar, ou não se usa crase. Ou em palavras no plural. A crase não ocorre quando a preposição o ao se funde com o artigo o ao plural em algumas situações específicas, como antes de palavras masculinas ou quando o termo regido está no plural. Exemplo: das vezes, ou o termo o vezes o está no plural, mas a crase é usada pela locução. 3. Dicas para identificar o uso da crase. Substitua o termo feminino por um masculino, se a preposição o ao se fundir com o ou os, use crase. Exemplo: vou ao mercado ou vou à escola. Verifique se há uma locução em locuções femininas, a crase é frequentemente usada. Lembre-se das exceções e não use crase antes de pronomes pessoais e verbos.
4. Exercícios práticos. Leia frases e identifique quando a crase deve ser usada. Pratique substituindo palavras e verifique se a crase é necessária. O uso correto da crase é importante para a clareza e precisão na escrita. Entender quando e por que usar a crase ajuda a evitar erros e a garantir a correção gramatical. No concurso da PRF, saber identificar e aplicar a crase corretamente permitirá resolver questões de gramática com maior precisão. Estude as regras, pratique com exercícios e revise frequentemente para estar bem preparado. Sintaxe da oração e do período. Sintaxe é o estudo da organização das palavras e das suas relações dentro de uma oração e de um período. Entender a sintaxe da oração e do período é fundamental para construir frases claras e coerentes e para resolver questões gramaticais no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Aqui está um resumo explicativo para ajudar você a compreender esses conceitos. 1. Estrutura da oração. A. Oração. Uma oração é uma unidade básica de sentido que possui um sujeito e um predicado. Pode ser simples, com um só verbo, ou composta, com mais de um verbo. Oração simples, tem apenas um núcleo verbal. Exemplo, o aluno estuda. Oração composta, tem mais de um núcleo verbal, podendo ser coordenada ou subordinada. Exemplo, o aluno estuda e depois faz exercícios. B. E elementos da oração. I. O sujeito. O sujeito é o termo que faz ou sofre a ação do verbo. Pode ser explícito, oculto ou indeterminado. Sujeito simples, um só núcleo. Exemplo, o cachorro corre. Sujeito composto, mais de um núcleo. Exemplo, João e Maria viajaram. Sujeito oculto, sou elíptico não está expresso na oração, mas é conhecido pelo contexto. Exemplo, vou ao mercado, ou o sujeito é o eu. Sujeito indeterminado, não se sabe quem realiza a ação. Exemplo, dizem que vai chover. 2. O predicado. O predicado é a parte da oração que contém o verbo e dá informação sobre o sujeito. Pode ser verbal, nominal ou adjetivo. Predicado verbal tem um verbo que exprime a ação. Exemplo, o aluno estuda muito. Predicado nominal, o núcleo é um adjetivo ou um substantivo que caracteriza o sujeito. Exemplo, o aluno está cansado. Predicado adjetivo, o núcleo é um adjetivo. Exemplo, a casa parece bonita. 2. Estrutura do período. A. O período simples. Contém apenas uma oração e pode ter um ou mais verbos. Exemplo, o cachorro correu rápido. B. O período composto. Contém duas ou mais orações. Pode ser composto por coordenação ou subordinação. Período composto por coordenação, as orações são independentes entre si e ligadas por conjunções coordenativas. Exemplo, dele estudou e passou na prova. Período composto por subordinação, uma oração, sua oração principal, depende de outra, sua oração subordinada, para ter sentido completo. Exemplo, dele saiu porque estava cansado. 3. Funções sintáticas dos termos da oração. A. Complementos. Complemento objetivo direto, completa o sentido do verbo transitivo direto. Exemplo, dele comprou um carro, o complemento ou um carro. Complemento objetivo indireto, completa o sentido do verbo transitivo indireto. Exemplo, ela gosta de música, o complemento ou de música. Complemento predicativo, adjetivo que caracteriza o sujeito ou objeto. Exemplo, o aluno ficou cansado, o predicativo ou cansado. B. Adjuntos adnominais. São termos que qualificam ou determinam o substantivo. Exemplo, o livro interessante, o adjunto adnominal ou interessante. C. Adjuntos adverbiais. São termos que modificam o verbo, o adjetivo ou advérbio, indicando circunstâncias como tempo, lugar, modo, etc. Exemplo, ela chegou cedo, o adjunto adverbial ou cedo. 4. Dicas para análise sintática. Identifique o verbo e, a partir dele, determine o sujeito e o predicado. Analise as orações e identifique como estão conectadas, coordenação ou subordinação.
Verifique a função dos termos na oração, os complementos, adjuntos adnominais e adverbiais. Compreender a sintaxe da oração e do período é essencial para uma escrita correta e para interpretar a estrutura das frases. No concurso da PRF, dominar esses conceitos ajudará a resolver questões gramaticais e a produzir textos bem estruturados. Estude as funções dos termos e a estrutura das orações e períodos para se preparar adequadamente para a prova. 9. Pontuação. A pontuação é fundamental na escrita porque ajuda a organizar e esclarecer o texto, facilitando a compreensão das ideias. Utilizar os sinais de pontuação corretamente é essencial para expressar a intenção e o sentido das frases. Aqui está um resumo explicativo para entender os principais sinais de pontuação e suas funções. 1. Pontuação básica. A. O ponto final, ponto. Uso, me indica o fim de uma frase declarativa ou afirmativa. Exemplo, o aluno terminou a prova. B. O vírgula, vírgula. Uso, separa elementos dentro da frase, como itens em uma lista, orações coordenadas ou elementos explicativos. Separar itens em uma lista, comprei maçãs, bananas, laranjas e peras. Isolar orações coordenadas, ele estudou muito, mas não passou no exame. Separar aposto ou elemento explicativo, Carlos, o novo aluno, chegou ontem. C. O ponto e vírgula, se emoticon piscando. Uso, separa orações independentes que estão relacionadas ou itens em uma lista quando já há vírgulas. Separar orações independentes, estudamos muito, ou no entanto, não conseguimos passar. Separar itens complexos em uma lista, participaram da reunião João, o gerente, o Ana, a assistente, e Maria, a secretária. D. O dois pontos emoticon sorrindo. Uso, me introduz uma explicação, uma citação ou uma lista. Introduzir uma explicação ou exemplo, dele tinha um sonho, viajar pelo mundo. Introduzir uma citação, dela disse, vou ao mercado. Introduzir uma lista, preciso comprar pão, leite, ovos e frutas. E, o ponto de interrogação. Uso, me indica uma pergunta. Exemplo, você vai ao cinema hoje? F, o ponto de exclamação. Uso, expressa emoção, surpresa ou ênfase. Exemplo, que maravilha. G, a travessão. Uso, me indica uma mudança de pensamento, um inciso ou uma interlocução. Indicar uma mudança de pensamento ou inciso, o livro, que era antigo, se estava na estante. Marcar uma interlocução ou diálogo, onde você vai? Perguntou ela. H, aspas. Uso, me indica citações, destacando palavras ou expressões. Citar um texto ou fala, dele disse, vou viajar amanhã. Destacar uma palavra ou expressão, da palavra felicidade é muito usada. E, parênteses. Uso, inserir informações adicionais ou explicações. Exemplo, ela foi ao mercado, ainda estava chovendo, ou para comprar pão. 2. Regras importantes. A. O não usar vírgula antes de o e ou quando este conecta orações coordenadas que têm o mesmo sujeito. Exemplo, dele estuda e trabalha. B. O separar orações subordinadas com vírgula quando a oração subordinada vem antes da oração principal. Exemplo, se você estudar, passará no exame. C. O usar ponto e vírgula para separar orações que têm uma relação mais próxima do que as orações separadas por ponto final. Exemplo, dele gosta de nadar, ela prefere correr. 3. Dicas para usar a pontuação. Leia o texto em voz alta para perceber onde a pontuação pode ajudar a clarificar a mensagem. Revise as regras de uso dos sinais de pontuação para evitar erros comuns. Pratique com exercícios de pontuação para melhorar sua capacidade de aplicar as regras corretamente. A pontuação é essencial para a clareza e a fluidez da escrita. Usar os sinais de pontuação corretamente ajuda a estruturar as ideias e facilita a compreensão do texto. No concurso da PRF, dominar as regras de pontuação permitirá responder corretamente às questões gramaticais e melhorar a qualidade dos seus textos. Estude as regras, pratique com exemplos e revise frequentemente para se preparar bem. Concordância nominal e verbal. A concordância é a relação gramatical que deve existir entre os termos de uma oração.
Concordância nominal refere-se à relação entre substantivos e seus qualificadores, enquanto concordância verbal trata da relação entre o sujeito e o verbo. Aqui está um resumo explicativo sobre cada tipo de concordância. 1. Concordância nominal. A concordância nominal diz respeito à relação entre o substantivo e os adjetivos, artigos e pronomes que o acompanham. Esses termos devem concordar em gênero, masculino ou feminino, e número, singular ou plural. A concordância com adjetivos. O adjetivo deve concordar com o substantivo em gênero e número. Exemplo, do carro vermelho, o singular, masculino. Exemplo, das casas vermelhas, o plural, feminino. B. A concordância com artigos. Os artigos definidos e indefinidos devem concordar com o substantivo que acompanham. Exemplo, do livro, o singular, masculino, e a revista, o singular, feminino. Exemplo, dos livros, o plural, masculino, e as revistas, o plural, feminino. C. A concordância com pronomes. Os pronomes devem concordar com o substantivo em gênero e número. Exemplo, meu livro, o singular, masculino, e minha casa, o singular, feminino. Exemplo, meus livros, o plural, masculino, e minhas casas, o plural, feminino. 2. Concordância verbal. A concordância verbal refere-se à relação entre o sujeito e o verbo, que deve estar de acordo com o sujeito em número, singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda ou terceira. A concordância com o sujeito simples. O verbo deve concordar com o sujeito em número e pessoa. Exemplo, dele estuda, o singular, terceira pessoa. Exemplo, deles estudam, o plural, terceira pessoa. B. A concordância com o sujeito composto. O verbo deve concordar com o sujeito composto no plural. Exemplo, Maria e João chegaram cedo. C. A concordância com o sujeito indeterminado. Quando o sujeito é indeterminado, o verbo geralmente fica na terceira pessoa do singular. Exemplo, disse que vai chover. D. A concordância com oração subordinada. Em orações subordinadas, o verbo deve concordar com o sujeito da oração principal. Exemplo, os alunos disseram que estavam cansados. E. A concordância com o sujeito coletivo. O verbo pode concordar com o sujeito coletivo no singular ou plural, dependendo do contexto. Exemplo, a equipe venceu o campeonato. Singular. Exemplo, as equipes participaram do torneio. Plural. F. A concordância com o verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto pode ter o complemento no singular ou plural, mas o verbo deve concordar com o sujeito. Exemplo, dele gosta de música clássica, o singular, e ou eles gostam de músicas clássicas, o plural. 3. Dicas para a concordância. Identifique o sujeito para garantir a concordância correta com o verbo. Ajuste os qualificadores do substantivo para garantir a concordância nominal. Verifique se o adjetivo e o pronome estão concordando com o substantivo em gênero e número. A concordância nominal e verbal é fundamental para a correção gramatical e a clareza dos textos. No concurso da PRF, entender e aplicar corretamente as regras de concordância ajudará a resolver questões gramaticais e a escrever de maneira precisa e eficaz. Estude as regras, pratique com exercícios e revise frequentemente para se preparar bem. Regências nominal e verbal. Regência é a relação entre um termo, regido, e outro que o complementa, regente. Em português, há dois tipos principais de regência, nominal e verbal. Entender essas regências é crucial para usar a língua corretamente, especialmente em provas de concurso. 1. Regência verbal. A regência verbal trata da relação entre o verbo e seus complementos. Cada verbo exige preposições específicas para formar uma expressão correta. A. Ou verbos transitivos diretos. Não requerem preposição e se ligam diretamente ao objeto. Exemplo, ela leu o livro. O verbo ler é transitivo direto, portanto não exige preposição antes de o livro ou ponto. B. Ou verbos transitivos indiretos. Requerem preposição para ligar o objeto indireto. Exemplo, dele gosta de música. O verbo gostar exige a preposição ou de o ponto.
C. Ou verbos transitivos diretos e indiretos. Podem ter complementos diretos e indiretos. Exemplo, ela oferece um presente ao amigo. O verbo oferecer o exige complemento direto ou um presente ou indireto ou ao amigo ou ponto. D. Ou verbos intransitivos. Não exigem complemento para completar seu sentido, mas podem ter adjuntos adverbiais. Exemplo, ele chegou cedo. O verbo chegar é intransitivo e não exige preposição. I. Ou verbos impessoais. Não têm sujeito definido e são usados em formas verbais específicas. Exemplo, choveu muito ontem. O verbo chover é impessoal e não tem preposição. 2. Regência nominal. A regência nominal trata da relação entre um adjetivo ou um substantivo e suas preposições, que podem exigir ou não preposição dependendo do termo. A. Adjetivos. Os adjetivos podem exigir preposição para complementar seu sentido. Exemplo, ela é apaixonada por música. O adjetivo apaixonada o exige a preposição ou por o ponto. Exemplo, ele é adepto de esportes. O adjetivo adepto o exige a preposição ou de o ponto. B. Substantivos. Os substantivos também podem exigir preposição para se relacionar com outros termos. Exemplo, ela tem medo de alturas. O substantivo ou medo o exige a preposição ou de o ponto. Exemplo, ele é um especialista em linguística. O substantivo especialista o exige a preposição ou em o ponto. 3. Dicas para identificar e usar regências. Conheça a regência específica de cada verbo e adjetivo, pois alguns podem exigir diferentes preposições. Verifique se o complemento requer uma preposição ou não, dependendo se o verbo ou adjetivo é transitivo direto, indireto, ou se o substantivo exige preposição. Estude e pratique com listas de verbos e adjetivos para memorizar suas regências corretas. A regência verbal e nominal é essencial para a correta construção de frases e para a clareza na comunicação escrita e falada. No concurso da PRF, dominar as regras de regência permitirá que você construa frases corretas e resolva questões gramaticais com precisão. Estude as regras específicas, pratique com exemplos e revise frequentemente para se preparar bem. 11. Significação das palavras. A significação das palavras é fundamental para compreender e utilizar a língua portuguesa de maneira precisa. Envolve entender o sentido das palavras em diferentes contextos, bem como suas variações e relações com outros termos. Aqui está um resumo explicativo para ajudar a entender os principais aspectos da significação das palavras. 1. Sentido denotativo e conotativo. A. O sentido denotativo. Definição: é o sentido literal e objetivo da palavra, aquele que está no dicionário. Exemplo: a palavra o cachorro denota o animal doméstico de quatro patas que é conhecido por ser um companheiro dos humanos. B. O sentido conotativo. Definição: é o sentido figurado ou simbólico da palavra, que pode variar conforme o contexto ou a intenção do falante. Exemplo: a palavra o cachorro pode ter uma conotação negativa em o ele é um cachorro, se usada para ofender, ou uma conotação carinhosa em o meu cachorro é adorável. 2. Polissemia. Definição: refere-se ao fenômeno em que uma mesma palavra possui múltiplos significados, dependendo do contexto. Exemplo: a palavra o banco pode significar uma instituição financeira ou um objeto para assentar. Como identificar? O significado correto é geralmente determinado pelo contexto da frase. 3. Sinonímia. Definição: refere-se à relação entre palavras diferentes que têm significados semelhantes ou idênticos. Exemplo: o feliz e o contente são sinônimos porque ambos expressam a ideia de alegria. Uso: entender a sinonímia ajuda a evitar repetições e a enriquecer o vocabulário. 4. Antonímos. Definição: são palavras que têm significados opostos. Exemplo: o quente e o frio são antonímos, pois expressam a ideia oposta de temperatura. Uso: conhecer antonímos é útil para contrastar ideias e melhorar a clareza do texto. 5. Homônimos. Definição: são palavras que têm a mesma forma, mas significados diferentes. Existem 3 tipos principais de homônimos. A. Homônimos homógrafos.
Definição: palavras que têm a mesma grafia, mas pronunciadas de maneira diferente com significados diferentes. Exemplo: manga, ou fruta, e ou manga, ou parte da camisa. B. Homônimos homófonos. Definição: palavras que têm a mesma pronúncia, mas grafia e significados diferentes. Exemplo: sede, o verbo, e o sede, o substantivo. C. Homônimos perfeitos. Definição: palavras que têm a mesma grafia e pronúncia, mas significados diferentes. Exemplo: banco ou instituição financeira, e o banco ou assento. 6. Significado contextual. Definição: a significação de uma palavra pode variar conforme o contexto em que é usada. Exemplo: a palavra o bater pode significar o dar um soco ou o fazer a comida ou dependendo da situação. Como identificar? É importante analisar a frase inteira para compreender o sentido correto da palavra. 7. Estratégias para compreender a significação das palavras. Leia o contexto, e entender o sentido das palavras dentro de um contexto mais amplo ajuda a determinar o significado correto. Use o dicionário, verificar no dicionário para entender os diferentes significados de uma palavra. Identifique sinônimos e antonimos, ajudam a esclarecer o significado da palavra ao comparar e contrastar. Compreender a significação das palavras é essencial para a comunicação eficaz e a interpretação correta dos textos. No concurso da PRF, conhecer os diferentes aspectos da significação ajudará a resolver questões sobre interpretação de textos e vocabulário. Estude os conceitos de denotação, conotação, polissemia, sinonímia, antonímia e homonímia para se preparar bem para a prova. E por fim, vamos para o último conteúdo de língua portuguesa do edital do concurso da Polícia Rodoviária Federal, tópico número 12. Redação de correspondências oficiais. A redação de correspondências oficiais é uma habilidade essencial no serviço público, e é guiada por normas específicas estabelecidas pelo Manual de Redação da Presidência da República. Este manual define como elaborar documentos oficiais com clareza, precisão e formalidade. A seguir, vamos explorar os principais aspectos dessa prática. A correspondência oficial. Correspondências oficiais são documentos formais utilizados para comunicar informações entre órgãos públicos, instituições e cidadãos. Elas têm um formato padronizado e seguem regras específicas para garantir a clareza e a eficiência na comunicação. Esses documentos podem incluir ofícios, memorandos, cartas e pareceres, entre outros. Estrutura e formatação. A estrutura de uma correspondência oficial deve ser clara e organizada. Inicia-se com o cabeçalho, que inclui o nome do órgão ou instituição remetente, endereço e outras informações de contato. A seguir, vem o número do documento, a data e, eventualmente, a referência de um assunto anterior. O corpo da correspondência deve ser objetivo e direto. Começa com uma saudação formal, seguindo pelas informações ou solicitações principais. É crucial que o texto seja claro e livre de ambiguidades. Deve-se utilizar uma linguagem formal e técnica adequada ao contexto administrativo. No final, a correspondência é encerrada com uma despedida formal, assinada pelo responsável, e, se necessário, com a indicação dos anexos ou documentos adicionais que acompanham a correspondência. A assinatura deve ser acompanhada do nome e cargo do signatário para identificação. Linguagem e estilo. A linguagem utilizada em correspondências oficiais deve ser impessoal e formal. É importante evitar gírias, jargões e expressões coloquiais. A clareza é fundamental, por isso deve-se usar frases curtas e objetivas, evitando construções complexas que possam gerar confusão. Além disso, a correspondência deve ser redigida de forma a atender aos princípios de transparência e formalidade esperados no serviço público. A escolha de palavras deve refletir o respeito e a seriedade do documento, assegurando que a comunicação seja adequada ao destinatário e ao assunto tratado. Revisão e padronização. Antes de enviar uma correspondência oficial, é essencial revisá-la cuidadosamente para corrigir erros gramaticais e de digitação. Verifique se todos os dados estão corretos e se a formatação segue o padrão exigido. A padronização garante que todos os documentos enviados pela instituição tenham um formato uniforme, o que facilita a leitura e o entendimento. Conclusão.
A redação de correspondências oficiais exige atenção aos detalhes e conformidade com normas específicas para garantir que a comunicação seja clara, formal e eficaz. Conhecer e aplicar as diretrizes do Manual de Redação da Presidência da República é crucial para preparar documentos que atendam às exigências do serviço público e assegurem a eficiência na troca de informações. Estudar o manual e praticar a redação de diferentes tipos de correspondências ajudarão a desenvolver habilidades adequadas para a elaboração de documentos oficiais.